Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos conhecer e comentar sobre a história de Carrossel, a primeira escola de dublagem infantil que nós tivemos aqui no Brasil. Continuará sendo minha aluna e eu a professora. Sim, galerinha, um tempinho atrás eu fiz um videozinho contando pra vocês a história conturbada, né, da dublagem do seriado do Chaves e também do Chapolin, né? E lá eu comentei que existem outras histórias muito interessantes, né, da dublagem, como por exemplo a história da dublagem da novela Carrossel, que foi uma novela mexicana infantil que fez muito sucesso e que no Brasil é considerada, entre aspas, a primeira escola de dublagem infantil que nós tivemos. E hoje eu vou contar pra vocês aí a história por trás dessa dublagem que foi, digamos que, inovadora e podemos dizer que pioneira na dublagem brasileira. Mas antes, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também pra você seguir o nosso Instagram aqui, @Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí um pouquinho dos bastidores da história da dublagem de Carrossel, a primeira dublagem no Brasil feita por mais crianças do que adultos. Na década de 90, o SBT adquiriu algumas novas produções mexicanas que eles tinham o hábito de comprar. Porém, uma dessas novelas tinha uma peculiaridade, que era a novela Carrossel, que foi lançada no México em 1989. Essa peculiaridade é que a maioria do elenco não era de atores mexicanos renomados, e sim de crianças mexicanas em início de carreira. Antes de entrarmos um pouco mais na história da dublagem, vamos conhecer o que é Carrossel, o que é essa novela Carrossel. Segundo o site Wikipedia, baseada na novela argentina Jacinta Picuaída, La Maestra que no se olvida, produzida em 1976, a história tem por argumento a história de uma turma de crianças da segunda série do ensino fundamental da Escola Mundial. Juntos, elas descobrem os prós e contras da vida e procuram resolver seus problemas com alegria e descontração, sempre com o auxílio e o carinho da professora Helena, que servia como uma segunda mãe para todos eles. Nos anos 90, o SBT estava com alguns problemas na sua grade de programação. Essa grade era bastante problemática e confusa, onde o SBT não conseguia muito bem definir o que era o que dos seus programas. Estima-se que o SBT pagou algo em torno de $300 mil pelo direito de exibição da novela Carrossel, o que pode ser considerado um investimento alto. Porém, Carrossel foi a primeira novela mexicana que realmente incomodou a Globo, a principal emissora e a principal rival do SBT. Resumidamente, a novela foi um sucesso de aceitação pelas crianças e adultos. Segundo o site Dublagem Brasileira, que inclusive, a gente usou como fonte para fazer esse vídeo, e o link está na descrição de todas as fontes, antes de Carrossel estrear, o SBT tinha 6% da audiência do horário, contra 54% da audiência que ia para o Jornal Nacional, da TV Globo. Após a novelinha mexicana entrar no ar, a plateia do SBT chegou a atingir faixa de 21 pontos, enquanto a da concorrente caiu para 41, números que se intensificaram ao longo da exibição da novela mexicana. Ou seja, com o início da novela Carrossel, quando ela começou a passar, o SBT começou a incomodar a TV Globo, roubar alguns pontos da audiência e chegou de certa forma a incomodar bastante. E isso se deu muito também pelo fato de que a dublagem de Carrossel foi muito elogiada pelo simples fato de que ela entrou na cabeça do público. Acha que é pedir perdão? Eu perdoo você e está resolvido. Beleza, então vamos ao que interessa. Vamos conhecer então o que foi a primeira escola de dublagem infantil que nós tivemos, que inclusive revelou muitos dubladores e dubladoras que hoje são aí os mestres da dublagem que a gente tem. Antes de Carrossel estrear, era muito raro que crianças fossem dubladores. Na verdade, quando filmes tinham protagonistas infantis, mulheres que conseguiam adaptar a sua voz eram escolhidas para fazer essa dublagem. Inclusive aqui no canal tem um videozinho que eu fiz há um tempinho atrás, onde eu mostro isso, eu mostro dubladoras, que fizeram dublagem de personagens masculinos. Porém, a novela Carrossel teve algo inovador, e esse algo inovador não foi por acaso. O SBT enviou a produção para ser dublada nos estúdios da Herbert Richards, onde a dubladora e diretora de dublagem Marlene Costa foi selecionada para dirigir e dublar a protagonista, que era a professora Helena. Nessa época não era tão comum assim
dubladores que dirigiam as produções dublar, né, protagonistas também. Porque hoje em dia é bastante comum, né, um dublador que está dirigindo ele também participar da dublagem. Mas naquela época, o que foi proposto para Marlene Costa era algo bem complicado. Ela ia ser a dubladora da protagonista e, além disso, ela ia também dirigir a dublagem. Lembrando que também, nessa época, a dublagem era feita em bancada. Os dubladores iam para uma bancada, os dubladores que estavam na cena, e contracenavam ali. Hoje em dia, a dublagem é feita de maneira individual, o que torna esse trabalho, digamos que um pouco mais fácil. E como se não bastasse essa dificuldade, né, que já foi imposta para Marlene Costa, o Silvio Santos, né, dono do SBT, fez uma imposição, ele fez um pedido. E essa exigência, né, esse pedido era nada mais nada menos que todos os personagens infantis fossem dublados por dubladores crianças. Segundo o site Dublagem Brasileira, existiam apenas 5 crianças que dublavam na Herbert Richards nessa época. Então, houve um recrutamento geral que teve que ser feito, onde filhos de dubladores e funcionários dos estúdios foram convidados para tentar ingressar na dublagem. Fica aqui a curiosidade que, inclusive, a Marlene Costa, diretora da dublagem, colocou nessa dublagem suas 2 filhas, que são 2 dubladoras muito conhecidas, que é a Fernanda Baroni e a Flávia Sedi, que entraram nessa primeira escola e começaram a dublar graças a essa dublagem de Carrossel. Em entrevista, a Marlene disse, abre aspas, eu me senti muito realizada por dar uma profissão a tantas crianças. Hoje, a maioria está casada com filhos e são diretores de dublagens e excelentes profissionais. E isso me deixou muito feliz, disse a grande diretora e uma das maiores nomes aí femininos da dublagem brasileira, a Marlene Costa. Uma curiosidade é que a gente teve uma quebra nesse pedido aí do Silvio Santos. O dublador Cleonir Santos, que é muito conhecido por ter uma voz com um timbre bem infantil, acabou quebrando essa regra e ele fez uma dublagem de uma criança. E o Silvio Santos nunca soube disso e nunca percebeu. Inclusive, se ele ver esse vídeo aí, ele pode ficar até meio bolado. Agora eu vou falar pra vocês uma listinha de alguns nomes que estavam nessa dublagem como crianças, né, dubladoras, e começaram a dublar graças à produção do Carrossel. Foram eles Gabriel Teller, Adriana Torres, Gabriela Bicalho, Fernanda Baroni, Peterson Adriano, Robson Richard, Luiz Sérgio Vieira, a saudosa Ana Lúcia Menezes, Fernanda Crispim, Mariana Torres, Danton Mello, né, que ficou bastante famoso depois por trabalhos na Globo e é o irmão do Selton Mello, e claro, a Flávia Sedi. O cachorro foi achado pelo Firmino na escola. Na escola? Eu sempre disse que escola era lugar para cachorro. Firmino tá com ele? Um fato curioso também sobre o sucesso estrondoso que Carrossel teve aqui no Brasil é que o SBT aproveitou a popularidade da série, né, da novela, e acabou utilizando, né, os dubladores, o pessoal envolvido com a dublagem também para usar nos seus programas. E se você jogar no YouTube aí, você vai ver que alguns dubladores encontraram os personagens que eles dublaram, alguns dubladores infantis deram entrevistas, algumas crianças, né, participaram dos programas de auditório. Então, o sucesso de Carrossel ficou muito entreligado com o sucesso dessa dublagem, que foi muito inovadora e muito marcante. E além disso tudo, né, a imprensa também começou a olhar para a dublagem. Inclusive existiram algumas críticas, né, à adaptação do texto, enfim, coisas que são irrelevantes, mas foi a primeira vez também que a mídia em si começou a olhar para uma produção que estava fazendo bastante sucesso, né, uma produção estrangeira, e começar a perceber o impacto que a boa dublagem que a gente já tinha aqui nos estúdios Herbert Richards, na Alamo, em vários outros estúdios, poderiam trazer. Muitas pessoas passaram a prestar atenção na dublagem graças ao ótimo trabalho que a Marlene Costa fez como diretora e todos os dubladores em início de carreira e os dubladores consagrados, porque também tivemos personagens adultos que foram dublados pelos bastiões da dublagem. E essa dublagem de Carrossel é sim considerada um marco na dublagem brasileira. E todo mundo me pede que repita. É todo mundo zero em comportamento. Aliás, toda turma zero em comportamento. A professora Helena até hoje vive entre nós. E obrigada a você, minha querida. Um beijo. Ai, que linda! É verdade, a gente se encontrou uma vez, eu lembrei agora.
Mas, além disso, ela é minha dubladora de outras novelas. Então é isso, esse é o videozinho de hoje contando pra vocês a breve história, né, de Carrossel, a primeira escola infantil de dublagem aí que nós tivemos. Lembrando que eu usei como fonte o site, né, Dublagem Brasileira. Eu vou deixar um linkzinho aqui na descrição, que tem uma matéria lá que eles se aprofundam muito mais nessa questão do Carrossel. Tem uma entrevista lá que a Marlene Costa deu algumas declarações, tem curiosidades. Enfim, se você quer saber um pouco mais sobre essa dublagem e sobre outras milhares de informações, eu vou deixar o linkzinho deles aqui na descrição. Também vou deixar o linkzinho da Dublanet para a página da Carrossel, onde tem todos os dubladores que estavam envolvidos nessa produção. E é isso, eu vou ficando por aqui. Mais um videozinho aí de curiosidades da história da dublagem brasileira. Comenta aqui embaixo outras curiosidades que vocês queiram conhecer. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.